Olá, povo de Deus, quarta-feira da 7ª semana do tempo pascal. Atos 20, de 28 a 38. Continuamos hoje a reflexão sobre os dois discursos, testamento, a oração final de Jesus e de Paulo em Atos e Jesus no Evangelho. Paulo continua falando com os anciãos da igreja de Éfeso. Eles estão em Mileto, que fica a uns 60 quilômetros de Éfeso. Todo o relato de Paulo que começamos a refletir ontem é carregado de muita emoção e tem um cunho profundamente existencial. É o discurso de despedida do apóstolo, não só de Éfeso, mas de todas as comunidades. Ele sabe que indo a Jerusalém não voltaria mais a fazer o seu trajeto missionário. Em suas cartas de próprio punho, Paulo destaca provações, humilhações pelas quais passou, mas também afirma que nunca desistiu da missão. Hoje o texto chama os anciãos de Éfeso de episcopos, traduzindo como guarda, inspetor, supervisor. Na verdade, a missão dos episcopos era supervisionar a doutrina, garantir que a mensagem fosse conservada na íntegra, pois há sempre o risco de deturpações. Paulo mesmo os adverte que depois de sua partida aparecerão lobos ferozes, que não pouparão o rebanho. Esse perigo é tanto externo da parte de judeus, de gregos, quanto interno. Gente do seio da própria comunidade que não assimilou bem as orientações do apóstolo. Paulo pede que eles cuidem bem do rebanho, pois a missão dada a eles pelo Espírito Santo é cuidar da igreja de Deus que Deus adquiriu com seu próprio sangue. Essa expressão é muito debatida e vários exegetas interpretam esse próprio sangue como o sangue do Filho, pois seria muito complicado Lucas dizer que Deus teria adquirido a igreja com seu próprio sangue. Embora no original grego é assim mesmo que a gente lê. Já se entendeu também como que Jesus fosse o sangue do Pai. Nas nossas traduções mais comuns, já foram feitas as emendas para facilitar a compreensão do texto, ficando assim: Igreja de Deus que ele adquiriu com o sangue do próprio Filho. Uma vez mais, Paulo se defende dizendo que sua missão não era interesseira, mas totalmente gratuita. Para seu sustento e de seus companheiros de missão, ele diz que trabalhou. E depois vem uma preocupação muito forte da missão de Paulo, o cuidado com os pobres. É pensando neles que Paulo diz aos anciãos de Éfeso: em tudo vos mostrei que trabalhando se deve ajudar os fracos, recordando que as palavras do Senhor Jesus diz: há mais alegria em dar que receber. Os presbíteros não devem cuidar dos pobres apenas espiritualmente. Tem que ajudá-los a prover o necessário para que tenham condições de vida. Esse trabalho de Paulo mereceu do exegeta Jacques Dupont a seguinte expressão: se Paulo não tivesse se obstinado em trabalhar com as próprias mãos para não pesar sobre outros e para auxiliar nas necessidades dos companheiros, teria tido muito mais tempo livre para pregar. Mas, sem esta evidente caridade que o impulsionava a ser o operário da palavra de Deus, teria produzido tantas conversões por meio do seu ministério? Fica aí a questão. Na intenção de Lucas, as palavras de Paulo ultrapassam o círculo pequeno dos presbíteros de Éfeso e soam como um ideal autorizado para todos os responsáveis das igrejas. Por isso, esse texto pode ser chamado de o Testamento Pastoral de Paulo à Igreja Universal. O desfecho deste encontro é bem dramático. Depois desta última recomendação que cuidassem dos pobres, Paulo se ajoelhou na praia e orou com eles.
Então todos começaram a chorar muito e, lançando-se ao pescoço de Paulo, o beijavam. Estavam tristes, pois o próprio Paulo lhes havia dito que eles não mais o veriam. E foram então com Paulo até o navio. Cada vez mais temos consciência de que o anúncio da Boa Nova não deve ser algo meramente racional. Se entre o evangelizador e o evangelizado não houver afeto, possivelmente a Boa Nova não atinja o âmago do evangelizado. Afetar e deixar-se afetar são atitudes próprias de quem evangeliza e de quem busca a Boa Nova. Como diz o Papa Francisco, é preciso ter o cheiro das ovelhas. Continuamos no Evangelho com a grande oração de Jesus. João 17, 11b a 19. No trecho de hoje, o que se destaca é a vontade expressa de Jesus que o rebanho não se disperse. Pai Santo, guarda-os em teu nome, o nome que me deste, para que eles sejam um, como nós somos um. Essa unidade dos cristãos, tão forte na oração de Jesus, ainda hoje ressoa com um grande desafio para todos nós que fomos batizados na unidade da Trindade e que continuamos no credo confessando que a igreja é una. Efetivamente, a igreja acreditou desde seus começos que a unidade pela qual orou Jesus era objeto especial de sua missão. Esse desejo de unidade revelado por Jesus nesta oração foi nota destacada da igreja primitiva, como bem nos revela a carta aos Efésios. Há um só corpo e um só espírito, como também é uma só a esperança à qual fostes chamados. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos nós, acima de todos, no meio de todos e em todos. Muitos são os textos do Novo Testamento em que se pede para manter a unidade, porque todos formamos um só corpo. Como num só corpo temos muitos membros, cada qual com uma função diferente, assim nós, embora muitos, somos em Cristo um só corpo, e cada um de nós membros uns dos outros. Todos somos um, como há um mesmo Espírito, um Senhor e um só Deus. E João arremata de forma lapidar: um só rebanho e um único pastor. No ano de 110, Santo Inácio de Antioquia utiliza pela primeira vez o termo católico, que quer dizer universal, para qualificar a igreja, diferenciando-a das seitas e heresias existentes. Desenvolveu-se depois, no seio da Igreja Católica, um espírito difícil em relação a quem pensa diferente, os de fora e os de dentro. Um espírito de combate, de defesa e conspiração. Para que tenhamos um comportamento condizente com as necessidades atuais do mundo, nós precisamos de uma verdadeira conversão de mentes e corações para aprendermos a conviver na pluralidade, pois é essa a realidade que nos cerca, não há outra. Como disse o teólogo galego Andrés Torres Queiruga, há ainda muito caminho a percorrer. E os fracassos históricos impedem que nos lancemos a proclamar vitória. Contudo, temos sim o direito à esperança. As religiões parecem começar a compreender a enorme contribuição que podem trazer ao futuro e também à sobrevivência do mundo, se conseguem descentrar-se de seus problemas internos para entrar num diálogo generoso e voltar-se para as necessidades das mulheres, dos homens do planeta, que enfim são a única razão de sua existência. Enfim,
A unidade querida por Jesus e expressa em sua oração ao Pai é tarefa de todos nós, para ser cumprida, ou pelo menos iniciada aqui e agora, pois Jesus também pede ao Pai que não nos tire do mundo. E também Jesus nos quer alegres plenamente. Agora Jesus está voltando ao Pai e ainda no mundo revela sua visão acerca da obra dele e do Pai, para que os fiéis participem de sua alegria. A plenitude da alegria cristã é participar da alegria do Cristo que entra na glória do Pai. Esta alegria se encontra geralmente nos que mais participam da luta e do sofrimento de Cristo, no empenho por seus irmãos que sofrem. Para que isso se realize, é preciso aprender a crer como Jesus para crer em Jesus. Ter a fé de Jesus para ter a fé em Jesus. Um beijo no seu coração.